Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje quintamos com uma série de notícias aí atualizadas para vocês. Então vamos atualizar vários capítulos aqui das novelas que estão acontecendo. Vamos falar de Xandão, vamos falar da decisão em relação ao IOF e aproveitar para tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso. Então, se vocês têm alguma dúvida em relação ao assunto do IOF, querem contar de onde vocês estão falando, já aproveita o chat porque Diego tá de olho lá na redação. Mas não é só isso, tem novidade também rolando lá nos corredores da Rádio Peão dos Estados Unidos, então a gente vai falar sobre esse assunto também, já que ele chegou aqui causando barulho ontem. E tem a cesta básica, tem os privilégios que poderiam trazer uma arrecadação para os cofres brasileiros e a gente vai tentar passar por todos os assuntos. Mas antes de tudo isso, já vamos dar uma olhada na agenda, porque ela não está tão voltada para o Brasil hoje. O Brasil aparece pouco na agenda, mas tem declarações e dados importantes saindo hoje. 6 horas da manhã, na zona do euro, saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e o Núcleo. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, teve IGP 10 de julho, então aquele IGP, que mede de 10 de um mês a 10 do outro mês. Aqui no caso a gente está falando de 10 de junho a 10 de julho, então ele serve como uma prévia aí dos indicadores de inflação da FGV e costumam trazer uma tendência já também para o nosso IPCA oficial do IBGE, apesar das métricas serem diferentes. Às 9h30 da manhã, o Departamento do Comércio divulgou vendas no varejo de junho lá nos Estados Unidos e ainda às 9h30 saiu por lá balança comercial, exportações e importações e pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 12 de julho. Então, aqui aqueles dados que normalmente pintam também na quinta-feira, auxílio-desemprego, no caso, vendas no varejo e balança comercial, esses são mensais. Mas o desemprego aparece aqui toda semana, já é velho conhecido nosso. Vamos seguir que tem mais coisa vindo na agenda, tem bastante gente que fala hoje na segunda parte da agenda. Então, vamos ver quem é. Saiu também índice de confiança, saiu agorinha, o índice de confiança das construtoras de julho. E também agora quem está falando é a Adriana Kugler, lá nos Estados Unidos. Ela participa de um simpósio. Às 2h30 da tarde, quem fala é a Lisa Cook, ela também discursa em um evento. E a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, também participa de uma conversa às 2h45. Então, hoje, de novo, dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos estão a todo vapor aí na agenda. E hoje o Banco Central vai aparecer em outro momento aqui, não o daqui, mas o dos Estados Unidos vai aparecer em outro momento aqui no nosso programa. Tem mais alguma coisa na agenda aí? Porque eu sei que tem mais uma página de gente falando. Quem fala também às 19h30, já aí à tarde, já à noite, O Christopher Waller discursa em um evento também. E a gente ainda tem acontecendo ao longo do dia na África do Sul a reunião de ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do G20. Então, como falei, hoje uma agenda pouco esvaziada aí de indicadores, Não tem muitos indicadores, principalmente aqui no Brasil, apesar de ter saído balança comercial, ter vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a agenda está esvaziada e isso acaba abrindo um pouco mais de espaço para os temas políticos, para outros temas puxarem o mercado hoje, e a gente deve continuar com a influência dos Estados Unidos nessa semana. Mas antes de tudo isso, antes da gente entrar nos assuntos e contar quais influências são essas, vou dar bom dia para o Diego, que já está lá no estúdio, para contar para vocês como é que fechou a Bolsa ontem. E Diego está feliz, porque apesar do sufoco, o Corinthians ganhou ontem. Então, Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Eu tô na redação, você que está no estúdio, mas finalmente uma vitória do Corinthians, um gol horrível, um jogo horrível, mas a gente comemora de todo jeito, Muito bom dia para Liz Longo, para o Bad Dog, para o Theo e para o Tim. Bom dia para o Everton, que está falando de Barracão, Rio Grande do Sul, pedindo, aliás, para a gente explicar sobre o IOF. Everton, fica com a gente até o final do programa, que vai ter explicação sobre todo esse drama do IOF. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, finalmente o clima melhorou na nossa bolsa. O Ibovespa voltou para o terreno positivo no dia de ontem e fechou o dia com avanço de 0,19% aos 135.510 pontos.
No mundo corporativo, o destaque vai para a Vale, que subiu quase 1% no dia de ontem, acompanhando a valorização do minério de ferro na China. O dólar também avançou no dia de ontem, encerrando a quarta-feira com uma leve alta de 0,07%, cotado a R$ 5,56. Apesar da recuperação, o clima no mercado foi de preocupação com a escalada das tensões comerciais entre o nosso Brasilzão e os Estados Unidos. Não vou me adiantar muito, porque isso é tema do programa de hoje, então sem spoilers. Agora, já em outra frente, teve também um anúncio por parte do Tesouro Nacional a respeito das contas públicas, né? O Tesouro Nacional estima que o governo central terá um déficit primário de 0,4% do PIB em 2025, com uma melhora gradual nos anos seguintes até alcançar superávites crescentes a partir de 2027. Agora, aproveitando o gancho, já que acabei de mencionar os Estados Unidos, queria falar das bolsas por lá, né? As bolsas por lá fecharam no azul, repercutindo balanços corporativos e ignorando as fofocas da Rádio Peão sobre a possível demissão do Jeremy Powell, presidente do Fed. Lembrando aqui que o Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos. Como também a pauta do programa de hoje, sem spoilers. Além disso, os investidores reagiram aos dados de inflação, em específico o PPI, que é o Índice de Preços ao Produtor, que permaneceu estável. Com tudo isso no radar, o Dow Jones fechou com uma alta de 0,53%, o S&P 500 subiu 0,32% e o Nasdaq avançou 0,26%. Débora, eu queria passar a palavra com você, pedindo para você esclarecer como que teve essa movimentação não muito clássica de valorização da Bolsa e valorização do Ibovespa e, simultaneamente, valorização do dólar. Não é o movimento mais comum mesmo, né? A nossa bolsa conseguiu se desvencilhar daquela sequência negativa de 7 perdas ontem. E esse movimento, ele veio de Nova York. Por isso que eu falei que eu não ia também falar muita coisa, porque o movimento ele veio de Nova York e veio por uma razão. Razão essa que também acabou deixando o mercado de juros lá nos Estados Unidos um pouquinho instável. E isso também acaba mexendo com o dólar, que até tinha ido na contramão de algumas outras moedas nos outros dias, conseguiu cair em meio a todo aquele imbróglio de tarifas e IOF. Então aqui a gente tem, né, mais um dia de movimento atípico com os ventos vindos lá dos Estados Unidos. Então eu já vou aproveitar esse gancho para já falar do próximo assunto, porque ele explica muito a movimentação da Bolsa de ontem, porque está rolando lá na Rádio Peão dos Estados Unidos. Ontem, para quem não sabe, o New York Times acabou dando um furo, ou como a gente está falando de New York Times lá nos Estados Unidos, ele gave the hole, ele acabou dando um furo aí de uma carta que fontes vazaram de uma possível demissão do Jeremy Powell. E isso causou um burburinho. Na verdade, não era uma carta, era o rascunho da carta ainda, mas isso causou um burburinho nos Estados Unidos, porque seria uma interferência do governo do Donald Trump em relação ao Banco Central dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm um Banco Central que, em tese, não pode sofrer interferências. Então, tem uma lei bem antiga, lá de 1913, que não deixa isso tão explícito, mas várias outras leituras dessa lei mais recentes acabaram entendendo que o Banco Central não pode sofrer essa interferência lá no país, nos Estados Unidos, no país do Laranjão. Então, se ele acaba demitindo, não pode ter uma demissão sem uma causa, sem uma justa causa. Vamos trazer aqui para o nosso linguajar, para algo mais próximo da gente. Então, precisa ter uma causa para demitir um presidente do Banco Central, não pode ser arbitrário. E aí, como existe isso, Donald Trump começou a buscar pelo em ovo para tentar queimar o Jeremy Powell, coisa que ele já está tentando fazer desde que ele assumiu a presidência do país. Então, ele já tentou brigar com o Jeremy Powell várias vezes, chamou o Fed de incompetente algumas vezes, disse que a instituição não está fazendo o trabalho que deveria estar no mercado de juros, né, que não está conduzindo a política monetária da forma que deveria, que está muito lento na condução da política monetária e que já deveria cortar juros a partir do começo desse ano. E essa está sendo uma briga recorrente. Só que a gente tem aquele ponto. Se a gente tem uma perspectiva de inflação alta lá nos Estados Unidos por conta das tarifas do próprio Donald Trump, e a gente sabe que as tarifas não vão fazer, a taxa de juros não vão fazer as tarifas sumirem. Então,
o grande remédio que se vê para a alta da inflação, ela é sempre os juros. Então, por mais que isso não faça sentido, por mais que não seja eficiente, não tenha nada a ver com a causa da inflação, porque o mercado global de cadeia de suprimentos não vai responder à taxa de juros dos Estados Unidos. Mas você baixa, como aqui, na marra, o índice de preços e leva ele para a meta. E a gente sabe que esse é o único remédio que um banco central normalmente dá para o problema é a inflação. O diagnóstico é a inflação? Então o remédio é sempre esse. É tipo a gente, eu gosto de fazer essa analogia, é tipo a gente quando vai no hospital e fala, eu tô me sentindo mal, não tô bem, tô com febre, é virose, então você tem que tomar esse remédio. Sempre o mesmo diagnóstico e sempre o mesmo remédio. E não tem uma investigação de causa mais aprofundada ali para entender de onde está vindo essa inflação e se a taxa de juros é ou não eficaz para aquele caso. Eu nem vou entrar no caso dos Estados Unidos, mas tem essa pressão que começa a acontecer em relação à alta ou à manutenção da taxa de juros em um patamar ali mais elevado para conter a inflação. E sabendo disso, já se esperava que a taxa não fosse cair, a taxa de juros não fosse cair tão cedo lá nos Estados Unidos e que isso acontecesse ia ser só depois de setembro. E aí começou toda essa queda de braço entre o Fed e o próprio Donald Trump. E aí a gente tem até uma frase bem interessante aqui, que parece frases que eu já ouvi na minha vida no mercado financeiro. Donald Trump poderia ser meu chefe do mercado financeiro, porque eu já ouvi uma frase muito parecida. Muitas pessoas querem o emprego de Powell. Já me ligaram implorando para terem o trabalho, disse também Trump nessa quinta-feira. Então, a gente vê, né, que existe essa vontade de Trump demitir o Jerome Powell. Ele inclusive usou esse trunfo, que é, muita gente quer sentar nessa cadeira, então cuida bem dela, porque se eu quiser eu demito. E aí começou a ter essa briga mais acirrada entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Banco Central. Só que existe toda aquela lei que já foi interpretada que ele não pode demitir sem uma causa. E aí começou essa busca de pelo em ovo. Inclusive, Trump falou algumas vezes que ele seria mais eficiente do que qualquer membro do Fed, que ele teria uma condução de política monetária e que ele entendia mais de juros que todo mundo, com a sua autoestima que poderia encher esse estúdio e o prédio todo. E aí a gente vê, né, o motivo que está sendo buscado para essa demissão, que é o que aparece na carta e depois até já tinha sido ventilado anteriormente, mas depois foi até confirmado que seria uma questão de reforma lá no Fed, que essa reforma teria um orçamento que poderia estar ali fora da normalidade, que isso seria motivo para demitir o Jerome Powell. Mas a gente sabe que o motivo não é esse. Assim como tudo que o Trump faz, ele sempre coloca um motivo, mas a gente sabe que por trás tem outras coisas, e isso a gente pode ver em N exemplos, como a gente já falou em outras ocasiões, inclusive o tarifaço aqui no Brasil. Então, continua essa queda de braço, só que aí no fim do dia, no meio do dia, a gente teve esses rumores sendo afastados, né? O afastamento dessa boataria toda, dessa rádio peão. Não é bem assim, não vai demitir, não é para agora. E aí os mercados se acalmaram com a possibilidade de não interferência e esses ventos chegaram aqui. Mas até então o mercado de juros estava instável e os mercados estavam esperando para ver o que ia acontecer disso. E é o que eu sempre falo, Donald Trump gera muita instabilidade no mercado. Ele é a incerteza em pessoa, porque ele fala uma coisa de manhã, depois ele desmente, ele fala uma coisa mais radical ali, joga uma tarifa, tem um pronunciamento radical, no meio do dia ele muda de ideia, e isso acaba gerando muita instabilidade. E aí até tem a notícia, Trump diz que demissão de Powell é improvável, mas não descarta nenhuma opção. Então ele afasta esses rumores, afasta esses boatos que estavam acontecendo por conta do vazamento do rascunho da carta, mas depois ele fala, mas pode ser. Né? Então ele sempre deixa esse suspense, sempre deixa as coisas ali no ar e não afirma nem desafirma. E aí você tem toda essa instabilidade e incerteza rondando. Mas só o afastamento da possibilidade já trouxe um pouco de fôlego para o Ibovespa, que acabou indo para o terreno positivo, mas o dólar não conseguiu acompanhar, até porque ele tinha caído no dia anterior. Então, um dia atípico e com ventos de novo vindos dos Estados Unidos. Agora eu vou devolver para a redação, porque eu já me situei, já sei que eu estou no estúdio, o Diego está na redação. Eu estou assim de saúde, né? Não sei nem mais onde eu estou. Mas, Diego, conta para a gente
Que novidade a gente tem do Xandão, hein? Pois é, Débora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o Alexandre de Moraes, tomou uma decisão. Pois bem, ele liberou o aumento das alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, manteve travada a cobrança sobre um tipo específico de transação comercial, o chamado risco sacado. A decisão, como eu já disse, foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que, nesse ponto, o governo passou dos limites e feriu a lei tributária. Mesmo sem os 8 bilhões de reais que o Ministério da Fazenda esperava arrecadar com o risco sacado, teve comemoração. Disse que a decisão ajuda a reconstruir o diálogo entre os poderes e a normalidade institucional. O STF entendeu que o presidente pode, sim, ajustar o IOF por decreto, desde que seja para regular o mercado e não para fins arrecadatórios. Segundo Moraes, não houve prova de abuso de poder nessa mudança. Mas, ao tentar cobrar IOF sobre operações que antes não eram tributadas, aí sim o governo estaria indo longe demais. É o fim de mais um capítulo na disputa entre Planalto e Congresso sobre impostos e limites do Executivo. Débora? Eu tô rindo aqui porque eu fui ler o chat bem na hora que o Theo, que eu não vou falar o sobrenome, falou, eu li risco safado. Não é risco safado, é o... da gente. E aí eu vou explicar todo esse embrolho e eu vou voltar da onde eu estava ontem, falando do IOF quando o programa acabou, porque eu acho que é um assunto que gera muita dúvida em vocês, né? E eu vou tentar explicar, e se tiverem alguma dúvida, deixem aí, que o Diego está lá na redação justamente para pegar essas dúvidas. Então, se tiver uma dúvida enquanto eu estou falando, aproveita, o momento é esse, porque eu espero que essa novela esteja chegando no final. Vamos lá. A natureza do IOF, que foi instituído lá em 96, é justamente regulatório, porque naquela época, nos anos 90, a gente tinha uma saída de recursos aqui do Brasil muito grande. Então, fugia a capital daqui para fora. A gente estava no começo ali do Plano Real, então tinha uma saída de recursos grandes, uma grande saída de recursos, na verdade, para fora do Brasil. E aí tem uma série de leis que surgem, uma série, inclusive, de jabuticabas que surgem naquele período, entre 95 e 96, que estão fazendo 30 anos, e que tinham a finalidade de diminuir essa saída de recursos para fora. E uma delas foi a instituição do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que também incide em câmbio e incide em crédito e outras operações financeiras. Então, seguro, quando a gente faz seguro tem IOF, quando a gente faz câmbio tem IOF, quando a gente pega um crédito tem IOF. Então, ele acaba incidindo ali em várias operações financeiras quando elas são contratadas, quando elas são feitas. E aí, não pode esquecer que toda operação de câmbio tem um contrato de câmbio por trás. Então, quando esses contratos são feitos, o IOF ele é cobrado. E a gente tinha uma alíquota mais baixa para algumas modalidades de IOF. Então, por exemplo, se você comprasse dólar em espécie, você pagava menos de IOF do que se você pagasse no cartão de crédito. Se você mandasse remessa para o exterior por meio de cartão global, você pagava menos IOF que o cartão de crédito, mas pagava a mesma coisa que a espécie. Nos créditos, o IOF ele também era diferente nas diferentes modalidades. Então, um IOF para uma pessoa jurídica do Simples era uma alíquota variável que contribui, que conta todos os dias de cartão, todos os dias de crédito que você tem. Então, você pega ali os dias que você tem de contratação de crédito e aí você coloca aquela alíquota variável em cima desses dias de contratação. Tem para a pessoa física também, mas isso não mudou com nenhuma regra do IOF. E tem o tal do risco que não é safado, que é sacado, que é uma modalidade que algumas empresas têm ali para pagar fornecedor. Então, ao invés de você pagar o fornecedor, você antecipa esse pagamento, quem paga é a instituição financeira, ela fica com o risco da inadimplência e você paga para a instituição financeira depois e não para o fornecedor. É uma forma ali de você tentar mexer com os prazos de fornecedor. É uma coisa bem específica e isso não foi entendido na leitura do Moraes como crédito. Então, saiu das modalidades que seriam, e seria uma instituição no risco sacado. Ele não tinha IOF, passaria a ter pelo entendimento que ele é uma operação de crédito. Moraes entendeu diferente, falou que não é operação de crédito, que não, aí sim estaria extrapolando e tirou, até por ser uma incidência nova, tirou da conta
do IOF, e ele não entendeu que seria arrecadatório. Por que eu estou falando lá de 96, quando o recurso saía muito, quando queria se controlar um pouco mais o mercado de câmbio e de crédito? Porque o IOF foi instituído justamente para isso. Você aumentava o IOF para evitar a fuga de capital, porque ficava mais caro mandar para fora, e você aumentava o IOF também quando você queria segurar o mercado de câmbio, quando ele estava muito de crédito, quando ele estava muito aquecido. Então você aumenta o IOF para desestimular o crédito e desestimular que as pessoas mandem o dinheiro para fora. Você abaixa o IOF quando você quer estimular o crédito e quando você não está preocupada com a saída de capitais. Então ele tinha essa natureza regulatória. E foi isso que foi usado o tempo todo, tanto pelo Congresso como para o mercado financeiro, para tentar derrubar esse aumento do IOF, porque o governo pode sim aumentar o IOF, e essa era a justificativa do governo federal, mas a gente pode, por decreto, aumentar o IOF para regular os mercados. E aí o Congresso e o mercado financeiro, de forma muito conveniente, pegaram essa natureza e falaram, mas vocês estão usando para arrecadar e não para regular o mercado. Só que Moraes teve uma leitura diferente disso, ele leu como sim, não é algo para arrecadar, é algo para regular, e entendeu diferente e voltou à cobrança mais alta das alíquotas de IOF para as modalidades que tinham subido, da forma que estava no decreto do governo e não na derrubada pelo Congresso. E aí que é o ponto que eu quero chegar, que eu estava ontem. Para quem falou, a Débora está defendendo bilionário, a Débora está tentando defender rico no N1, Débora deve ser rica. Débora não é rica, tá? Primeiro ponto, porque Débora, se fosse rica, não estaria aqui às 6 horas da manhã. Se eu fosse me preocupar com taxação de grandes fortunas, eu não estava às 6 horas da manhã aqui fazendo roteiro de mercado e nem fazendo material de investidor mestre, porque eu acho que, sei lá, eu devia estar em algum lugar passeando, né? Grandes fortunas, a gente está falando de bilionário, a gente está falando de classe média. E aí eu acho que existe uma distorção, inclusive, do que é rico no Brasil. Isso vem de uma estratificação que a gente tem mesmo de faixas de renda. Por exemplo, IPEA. Se você pega IPEA, ele para ali nos 15 mil reais. Então, quem ganha de 15 mil para cima já é considerado renda alta e não tem nenhuma renda super alta, muito alta, mega alta, super, hiper, mega alta. Não existe. Para na renda alta, que é acima de 15 mil. E que no Brasil, isso já tem toda uma desigualdade, mas também tem toda uma desigualdade nessa renda alta. Para você estar no 1% da população mais rica do Brasil, você precisa ganhar mais de 21 mil reais por mês. Só que desse 1% também tem toda uma desigualdade gigantesca da pessoa que ganha 21 mil reais por mês e da pessoa que ganha 1 milhão por mês, que ganha centenas de milhões por mês. Então a gente precisa entender que dentro desse 1% também existe muita desigualdade. Então, uma pessoa que ganha 21 mil reais por mês, se ela é assalariada, ela não é rica, ela é proletária e pode ser considerada pobre, porque se ela perder a renda dela, ela não tem mais aquele padrão, ela não consegue manter o padrão de vida. Diferente de um bilionário que vai perpetuar aquele padrão de vida por décadas de gerações ali, né? Então, a gente precisa pensar também nessa desigualdade que existe no topo da pirâmide. E quando a gente fala em taxar rico, taxar super rico, inclusive o termo super rico, e eu aprendi isso com o professor da Unicamp, o termo super rico vem justamente para tentar tirar essa distorção que existe lá do topo da pirâmide. Porque se você tem, né, esse entendimento que a classe média alta ali que ganha 20 mil reais é rica, você tem toda uma distorção e isso pode ser usado de forma muito conveniente para esconder quem são os ricos de verdade. Então, quando a gente está falando de rico mesmo, a gente está falando de super rico, que é quase uma categoria acima ali para lembrar de quem que a gente está falando. E quando a gente fala de aumento de IOF, e era isso que eu estava tentando explicar lá no N1 ontem, quando você aumenta o IOF, você acha que pesa mais aumentar o IOF para uma pessoa que ganha, vamos pegar, 10 mil reais, ou para uma pessoa que ganha 5 milhões de reais por mês? Quem vocês acham que pega mais? Ah, Débora, mas o rico manda mais dinheiro para fora. Quando ele vai comprar câmbio, ele compra muito mais câmbio. Mas para ele, proporcionalmente, aquilo ainda é baixo, porque a alíquota é igual para os dois. Por isso que eu estava falando que o aumento do IOF acaba pesando mais na pequena empresa, porque a grande empresa também se aumenta 0,1% na alíquota móvel e não fixa do IOF, talvez ela nem sinta, talvez ela nem perceba que aumentou aquilo, por mais que já tenha todo um objetivo de restringir o crédito. A pequena empresa sente mais porque a gente já tem uma Selic alta, que dificulta o crédito,
e ainda você coloca uma alíquota maior para restringir ainda mais aquele mercado. Então, quem sofre mais são as classes médias e as pequenas empresas. Ponto. Uma pessoa muito rica não vai sentir o IOF. E aí eu volto num ponto. Se a gente quer taxar rico, super rico de verdade, a gente tem que olhar para outro ponto. Tem que olhar para patrimônio, coisa que o Brasil nunca olhou. Tem que olhar para dividendos, coisa que o Brasil não olhou. Tem que olhar para juros sobre capital próprio de empresa também, que diminui base tributária, e só aí dava para pegar 24 bi. E o Brasil nunca olhou isso em 30 anos, porque é muito difícil colocar esse debate. Só que aí a gente tem um outro ponto. Se a gente não consegue nem passar no Congresso um aumento de IOF, quem dirá discutir juros sobre capital próprio se aquelas pessoas, ou majoritariamente o Congresso está lá, para defender o interesse dessas empresas, dessas pessoas muito ricas, dessas bancadas e não da população. E é isso que a gente precisa entender. Não passa por quê? Por que bate num teto que não consegue avançar essa progressividade do nosso imposto aqui no Brasil, que acaba sendo bastante regressivo? Porque bate num ponto que não consegue furar. E aí, taxar super rico não é aumentar IOF. E era isso que eu queria que vocês entendessem. Taxar super rico é focar em patrimônio. Taxar super rico é taxar grandes fortunas. Aqui no Brasil, a gente quase não tributa patrimônio. Se a gente pensar que cada estado tem uma alíquota, e não é uma alíquota alta. Então, a gente não taxa patrimônio, não é taxar super rico, é olhar para dividendo, porque super rico não recebe salário, gente. Super rico recebe dividendo. Então, taxar super rico é olhar para essa camada que não é o 1% da população, é o 0,01% da população. Então, não venham falar que eu estava defendendo rico quando eu falo do IOF, porque rico, para IOF para rico, é centavo. Agora, se você olhar para dividendos, se você olhar para juros sobre capital próprio, se você olhar para patrimônio, se você olhar para renda de uma forma ainda mais estratificada, aí sim você está olhando para rico. E aí que não vai passar. Porque aí você tem os ricos se defendendo lá no próprio Congresso, porque tem bancada de tudo. Tem bancada de boi, tem bancada de bala, tem bancada de bet, tem bancada de bíblia, tem o mercado financeiro fazendo pressão. Então, a gente precisa entender essa desigualdade, inclusive, do Brasil, para entender quem pega quem e o que é taxar rico e o que não é. E aí, eu estou usando tudo isso para falar, né, que agora o IOF sobe, né, sobe com as alíquotas, então, mais altas para todas as modalidades de câmbio. Então, tanto faz se você compra na sua conta global, na espécie ou no cartão de crédito. E quem ficou muito feliz com isso foram as operadoras de cartão, porque as pessoas estavam deixando de passar ali na maquininha, a Visa, Mastercard, etc. As bandeiras de cartão adoraram o IOF. Por quê? As pessoas vão voltar a usar cartão de crédito porque agora tanto faz o IOF. Tudo bem que tem toda a questão cambial ainda por trás que é diferente, mas o IOF agora é o mesmo para todo mundo, para o dinheiro em espécie, para a maquininha, para a bandeirinha do cartão de crédito e para a conta global. Então, as pessoas talvez usem mais cartão lá fora. E quem gostou? As operadoras de cartão. Então, a gente precisa entender tudo isso para não também repercutir e começar a falar um monte de coisa sem saber o ponto central daquilo. E aí, por exemplo, para câmbio, todos vão ficar em 3,5 agora, 3 vezes maior do que você pagava na conta global. E vai pegar mais, claro, para quem tem menos dinheiro, porque eu, se vou comprar câmbio, se eu pudesse pagar 6 ou pagar 20, eu com certeza ia escolher pagar R$6, porque eu não vou pagar R$20 de IOF se eu posso pagar 6, porque para mim R$20 pesa mais do que 6. Agora, tem gente que tem tanto dinheiro que R$6 ou 20, tanto faz, porque isso é o trocado do trocado. Então, a gente precisa realmente entender esse ponto. Para as empresas, também sobem algumas alíquotas ali no crédito, no Simples, né? Subiram as alíquotas PJ, na pessoa física não, tá? Então, fiquem despreocupados. E ainda tem a questão do VGBL, que foi entendido como seguro e que passa a ter todo esse ponto ali de cobrança de IOF a partir de um patamar também de 50 mil por mês, que é muito grande. Mas a gente nunca pode esquecer que o governo recuou em 6 horas na cobrança que pegava as pessoas que mandam mais dinheiro para fora. Para investir, essa continua baixinha e os fundos de investimento continuam isentos. Nesse ponto, o governo recuou. E aí a gente pode pensar que aí teve algum favorecimento de pessoas que têm maior poder aquisitivo. No mais, vai pegar a pequena empresa e vai pegar a pessoa física que fazia câmbio de uma forma mais barata. É isso. Acho que consegui passar pelos principais pontos, mas se tiver alguma dúvida de vocês, amanhã eu retomo
começando já com as dúvidas de vocês. E eu quero convidar todo mundo aí para entrar em iclmercado.com.br. Ajudem a gente a sair da lanterninha. Vamos pensar em alguma coisa legal semana que vem, que é uma semana importante aí estamos chegando perto do dia 27 de julho, para tentar fazer vocês usarem o nosso link aqui do ICL Mercado ou entrar aqui no nosso QR Code. Então, nesse momento que a gente vai passar para o andar de cima, vamos mandar lá para o rolê, vocês têm um tempinho para se inscrever no ICL Eterno e não ficar fora dessa, porque vem muita novidade por aí. Eu estava vendo as caixas misteriosas, né? R$2 uma caixa misteriosa. Eu estou super curiosa para saber o que eu ainda não sei, porque vem novidade em todas as esferas aqui do ICL. Vem novidade no jornalismo, no entretenimento, na educação. E a gente sabe que, se tratando de ICL, não é brincadeira. E eu estou muito curiosa, como vocês, para saber o que vem por aí de novidade. Então, já sabe, iclmercado.com.br, para no dia 27 de julho, às 8 horas, vocês receberem o lembrete e conseguirem participar dessa reunião aqui com a gente. Então, estão mais do que convidados, é só entrar no link. E agora sim, eu envio aqui para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL. Eles já estão, Guga Noblar e William De Luca já estão a postos para receber vocês. E amanhã eu volto para tirar dúvidas, que eu vou caçar todas agora no chat, e para falar de cesta básica e privilégios. Um beijão e até amanhã, pessoal. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.